você sabe responder o que o cliente está te perguntando, vai ser um plus para você. Um plus. De verdade, gente. Quando o corretor de imóveis sabe explicar cláusulas, isso gera uma confiança absurda com o seu cliente. Absurda. E você vai fidelizar esse cliente e vai vender todos os meses. E aí, pessoal, preparados hoje para falar sobre compromisso de venda e compra? Hoje nós vamos tratar sobre esse tema. Esse aqui é o nosso quadro. Bom dia, Sérgio. Esse aqui é o nosso quadro onde a gente traz estratégias negociais e jurídicas para a venda de imóveis todos os meses, para a gente percorrer o caminho para vender todos os meses pelo menos um imóvel, né? Esse é o nosso objetivo principal aqui. Bom dia. Então, para quem está chegando agora, eu sou a Carol Tinelli, a gente traz essas estratégias negociais. Bom dia, Fernando. E hoje nós vamos falar o seguinte tema: tudo que você precisa saber sobre compromisso de venda e compra para vender um imóvel todos os meses. Esse, afinal de contas, é um instrumento pelo qual a gente formaliza o negócio, né? Bom dia. A gente formaliza a negociação. É a partir dele que muita coisa acontece. Entender sobre compromisso de venda e compra é finalmente entender o marco, né, da operação, é onde se inicia-se, na verdade, a concretização de tudo. É a partir desse momento. Então, assim, o que a gente precisa, antes de falar de cláusulas, o que a gente precisa falar para a gente conseguir entender de fato quais são as cláusulas? A gente tem que entender o que é o compromisso de venda e compra. Bom dia, Rose. Bom dia. Nós temos que entender o que é o compromisso de venda e compra. O compromisso de venda e compra, ele está atrelado às nossas estratégias negociais, porque a gente fala muito sobre ele na hora de uma negociação imobiliária, tá? Mandem os aviãozinhos aí pro pessoal ir entrando, para a gente compartilhar nosso quadro de hoje. Nós vamos falar de compromisso de venda e compra, tá? Os corretores aí que vocês conhecem, mandem para eles entrarem aqui. E como eu disse, gente, o compromisso de venda e compra, ele é a instrumentalização, ele é o marco, ele é o que você precisa ter assinado para falar, ufa, agora eu posso pensar em receber minha comissão, eu posso ficar mais tranquilo porque eu já tenho algo ali engatilhado, né? E você precisa, e o compromisso, quando você fizer assim um compromisso todos os meses, é porque você vendeu um imóvel todo mês. Só que, para que vocês consigam vender sempre, esse compromisso, esse instrumento, ele tem que ser bem redigido, ele tem que ser muito bem feito para vocês não terem problemas futuros e fidelizar o cliente de vocês. Então, o compromisso de venda e compra, ele é um instrumento que traz todas as disposições negociais e legais entre as partes, tá? Ele é um contrato comutativo, né, juridicamente falando, então porque ele gera obrigações recíprocas. Quais são as obrigações recíprocas? São as obrigações entre aquele que vendeu e aquele que comprou. Então, eu que vendi tenho a obrigação de entregar algo, no caso o imóvel, e quem comprou tem a obrigação de pagar o preço, tá? Só nesse momento a gente já começa a identificar algumas coisas que são imprescindíveis para o instrumento de venda e compra, para o compromisso de venda e compra, tá? Essas questões imprescindíveis que a gente já falou aqui, que é ter o vendedor, ter o comprador, é existir duas partes ou mais, né? Pode ser que alguns instrumentos tenham vários vendedores ou alguns instrumentos tenham vários compradores. Mas o que de fato é imprescindível? Temos as partes, agora nós temos que ter legitimidade. Nós já falamos aqui em outras oportunidades sobre isso. As partes têm que ser capazes. O que são partes capazes, né? Partes capazes são aquelas pessoas
que tem legitimidade de assinar o instrumento e também tem capacidade plena de discernimento. Nós estamos falando aqui de capacidade relacionada a discernimento mesmo. Não são poucas as vezes que me procuram questionando se, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer pode assinar um instrumento de venda e compra. E eu sempre pergunto, qual é o grau dessa doença que a pessoa já tem? Qual que é esse grau? Menor de idade? Pode assinar um contrato? Ele tem legitimidade? Ele tem capacidade jurídica? Nós temos que ver isso. O menor de idade pode ou não pode vender imóveis? Como que ele pode vender? Em que momento? O que acontece? Então, é a análise das partes como um todo. Quem são, documentos da pessoa, os documentos pessoais deles. Mas, por outro lado, nós temos que analisar essa capacidade. Nós temos que ver o regime de bens, que nós já falamos aqui no nosso primeiro tema dessa nossa série, falando sobre documentação imobiliária, que é justamente entender se o cônjuge tem que assinar ou não, tem a legitimidade ou não em assinar esse instrumento. Então, partes, capacidade, legitimidade. Nós temos que falar sobre preço. O preço, gente, também uma coisa essencial, é imprescindível constar do instrumento de contrato, tá? E por que isso? Se nós estamos falando de um contrato que gera obrigações entre as partes, sendo que um vende e um compra, quem compra tem a obrigação de pagar o preço sob pena de incorrer na inadimplência e todas as multas contratuais, eventualmente um desfazimento de contrato dependendo do valor que foi pago ou que não foi pago, tá? Então, o preço é essencial também, tá? É essencial que vocês coloquem e a forma de pagamento. Mas a forma de pagamento, olha a diferença. O preço é imprescindível. A forma de pagamento não é. Ela não é um requisito essencial do negócio. Ela não é um requisito essencial do negócio. Mas é importante que vocês constem. Por quê? Porque uma eventual inadimplência, você tem como saber qual era a data do pagamento, como ele seria feito, por que ele não foi feito e qual é a multa que a pessoa incorre no não pagamento, tá? Então, nós temos que sempre analisar esse tipo de situação e colocar no contrato o que é imprescindível para que ele não seja nulo. Então, se você não colocar as partes, ele é um documento que não tem validade jurídica. Ele não tem a eficácia que deveria ter, tá? Se você não mencionar o preço em si, o preço cheio, eu vendi um imóvel por 300 mil, tá? A forma de pagamento é um plus que você vai colocar, mas não é imprescindível. Mas colocar que custou 300 mil é imprescindível, tá bom? Isso não tem como fugir. Então, capacidade, preço. A forma, gente, a forma. Normalmente nós fazemos contrato de venda e compra como? Instrumento particular. O chamado instrumento de gaveta, né? O contrato de gaveta que a pessoa faz, assina e coloca lá na gaveta, que é o que a maioria faz. Embora hoje, e aí você como corretor de imóveis que entende sobre isso, bom dia Cris, bom dia, você como corretor de imóveis que entende sobre o assunto, você precisa orientar o seu cliente que não basta só ter o instrumento de contrato. Você precisa levar esse instrumento para o cartório para fazer a escritura. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje aqui. Então, assim, imprescindível, a forma não é. A forma, ela é imprescindível para quando você vai fazer uma escritura pública de venda e compra, instrumento quitado. Agora, para fazer a venda e compra entre as partes, o instrumento particular já é suficiente, que é entre as partes, tá bom? E aí entra a grande responsabilidade do corretor de imóveis, né? De fazer esse instrumento bem feito. Por quê? Porque um instrumento bem feito gera segurança jurídica para o seu cliente, consequentemente, te faz vender sempre. Por quê? Todos os meses, por quê? Porque quem tem um contrato de venda e compra bem feito, o seu cliente que recebe esse documento bem redigido, bem feito, ele vai voltar com você
com toda a certeza do mundo, tá? Por quê? Porque ele se sentiu seguro ao fazer esse instrumento, tá? Ele sabe o que ele recebeu e que aquilo ali é um bom instrumento. E cabe a você, corretor, entender o instrumento para explicar para o seu cliente. Então você já sabe que se ele... o preço, a gente pode colocar qualquer preço? Não, a gente tem que colocar o preço certo. Você pode, inclusive, mencionar no contrato, se a escritura for passada por outro valor, o que tem que analisar sempre junto a contadores, como que vai ser essa operação, justamente para não ter problema depois com o imposto de renda e tudo mais, tá? Então esse tipo de... é uma situação que vocês têm que mencionar no contrato. Mas é importante que vocês entendam o que tem lá no contrato. Porque se o seu cliente perguntar, você sabe explicar. E quando você entende e explica para o seu cliente o que ele tem que saber, o que ele quer saber e o que ele precisa mesmo saber, porque ele é a parte envolvida. E aí você vai conquistar esse cliente e vai vender sempre, vai vender todos os meses. Isso faz parte da negociação que envolve estratégias jurídicas. Por isso que eu falo, a gente sempre traz aqui estratégias negociais e estratégias jurídicas. Por quê? Muitos corretores assim já vieram me falar que não precisa saber de contrato, não precisa entender sobre isso. E eu te devolvo a resposta. Precisa. Precisa por quê, Carol? Justamente para você fidelizar o seu cliente. O que vai acontecer? Se você, como corretor de imóveis, não sabe explicar absolutamente nenhuma cláusula, nenhuma, o seu cliente começa a te perguntar quais são as cláusulas, por que tem isso, por que tem aquilo, por que colocou o preço desse jeito, por que você está exigindo tanto documento quando você vai tratar da legitimidade das partes, da capacidade dela plena em assinar um instrumento particular, os cônjuges. Se você não souber explicar isso, o seu cliente vai começar a falar, mas o que esse cara, o que essa pessoa sabe sobre o que ela está me fazendo? Ela não sabe de nada. Isso vai passar segurança jurídica para o seu cliente? Você acha que vai passar? Não vai. Não vai passar. Então, isso são estratégias negociais que são envolvidas pela parte jurídica. Então, corretor de imóveis, se você que é uma pessoa que trabalha com venda de imóveis, você tem que entender sobre compromisso de venda e compra, né? E quais são esses efeitos, né? Quais são os efeitos que a venda e compra gera? Que esse instrumento, que é a instrumentalização da negociação, que você está lá desde a captação fazendo, desde a captação, captou, ligou, falou com a pessoa, foi na casa dela, conheceu o imóvel. Aí você encontrou um comprador para ela depois de vários de desenvolvimento de trabalho. Aí, de repente, chega na hora de fazer um instrumento particular, o que acontece? Você não sabe. Até ali estava maravilhoso, né? Tava tudo perfeito. Conseguiu falar com as pessoas, explicou, tudo ok. Mas chegou na hora do que gera a segurança, que quantas vezes vocês não devem ter se deparado no dia a dia de clientes perguntando isso para vocês? Quem já trabalha com isso, que quiser comentar, pode comentar. De alguém perguntar alguma coisa do contrato. Por que você está pedindo tanto documento? Por que você está pedindo matrícula atualizada? Por que você pediu certidão de casamento atualizada, né, certidão de estado civil de modo geral? Por que eu preciso especificar tanto o preço? Por que eu tenho que saber E a posse? Quando que você define a posse? A gente já falou isso várias vezes. Por que eu tenho que colocar isso lá no contrato? E multa? O cliente vai perguntar, mas e se ele não me pagar, ele tem multa? Não perguntam isso? Se ele não me pagar, ele tem multa? Quanto que é a multa? Mas esse contrato aqui, ele é revogável? Por que ele é revogável? Vocês estão me entendendo, gente? A importância do corretor de imóveis entender o instrumento de compromisso de venda e compra na sua íntegra. Porque daí o que vai acontecer? Se você for falar que você precisa falar com um advogado, ele pode entender que você não sabe nada e ele pode falar assim, não, mas eu vou ter que pagar um advogado, então, além do corretor, eu vou ter que pagar um advogado? Eventualmente pode ser que sim, dependendo do que vocês têm que fazer aí de regularização, como eu já falei aqui numa outra oportunidade também, de ter que contratar um advogado, um parceiro, para fazer algum tipo de regularização bem específica, tá? Mas se você sabe responder o que o cliente está te perguntando, vai ser um plus para você. Um plus. De verdade, gente. Quando você
Quando o corretor de imóveis sabe explicar cláusulas, isso gera uma confiança absurda com o seu cliente. Absurda. E você vai fidelizar esse cliente e vai vender todos os meses. Tá bom? Isso aí é certeza. E eu queria trazer para vocês também a diferença entre instrumento de venda e compra e o instrumento de compromisso de venda e compra e a escritura pública. Quando a gente faz um instrumento de venda e compra, um instrumento particular, onde as partes assinam, e assinam duas testemunhas, eu vou explicar o porquê que nós temos que ter as duas testemunhas, você tem ainda alguma situação de pagamento a prazo, via de regra. Ah, então, Carol, quer dizer que eu não posso fazer compromisso de venda e compra se eu já paguei à vista? Pode fazer e deve. Por que você deve fazer? Entre o período da negociação, que você assina um instrumento lá com o seu cliente, você, o corretor de imóveis, olha, você precisa assinar esse instrumento de venda e compra para mim. Ah, mas não vai direto para a escritura, eu já vou quitar o preço completo, total. Fala assim, não tem problema. Só que isso garante o negócio. Porque entre a assinatura do contrato e até o agendamento da escritura, junto ao cartório de notas, muita água pode rolar embaixo dessa ponte. E, eventualmente, se você não fez um contrato que as partes se garantem ali, que uma vai vender e a outra vai pagar o preço, essa pessoa pode abandonar o barco e ir embora e você perder a negociação. Mesmo que a compra seja vista. E eu falo isso por conta dos meus 13 anos de experiência nessa área. Eu já vi acontecer. Corretor que foi direto para a escritura e a parte pulou para trás. E aí você fez todo o trabalho, desenvolveu tudo e pum, não tem o fechamento. Justamente porque alguém desistiu e você não tinha o compromisso. Você não tinha o compromisso firmado entre as partes. Isso é extremamente arriscado, gente. E aí imagina você lá com a negociação bonitinha, fechada, assim, já tá feliz lá, vou receber minha comissão, top. Alguém fala assim, eu achei outro imóvel. Principalmente para quem não trabalha com exclusividade. Principalmente para quem não trabalha com exclusividade. Porque daí você não tem nada na mão. Você não tem uma autorização de venda, você não tem um contrato de exclusividade assinado. Aí você não tem nada. Imagina se você não tem nem o compromisso de venda e compra. Aí o que você poderia fazer todos os meses, que é vender o imóvel. Quando isso acontece, você perde a negociação no ponto já, que estava ali para finalizar. Faltava nada. Tava tudo redondinho, bonitinho, só faltando a assinatura. Né, que seria na escritura. Não vai ter. Vai perder. Vocês estão me entendendo? Olha o risco que você assume de fazer isso. Então isso, anotem aí. Mesmo que você faça uma venda à vista, que vá direto para a escritura, faça um instrumento de venda e compra. Então, e só recapitulando, itens imprescindíveis para o instrumento. Partes, preço e objeto. O que é objeto, Carol? É o imóvel que você está vendendo. É o imóvel que você vai trabalhar a venda, tá? Então, esse imóvel, conforme a descrição matricial lá, que a gente falou da matrícula semana passada, tem que constar lá no instrumento como? Na íntegra. Eu já cansei de ver instrumento particular com um pedacinho do imóvel descrito só. Só tem lá. Terreno do lote 10 da quadra 9 do loteamento ABC, matrícula tal. Não façam isso. Coloca tudo. Coloca a descrição completa do imóvel. Por quê, gente? Isso vai ajudar depois numa eventual execução do contrato. Se você precisar levar esse instrumento a registro, você vai precisar da descrição completa do imóvel. Se tiver parte, o cartório não faz o registro. Ele não faz. Por que ele não faz? Porque a legislação permite apenas o tabelionato de notas fazer a descrição resumida. Instrumento particular não tem previsão legal para fazer a menção resumida do imóvel. Combinado? Fechou? Vocês anotaram isso, gente? É super legal vocês saberem. Aí o seu cliente vai pegar aquele contrato maravilhoso, com as partes bem escritas, objeto completo,
preço bem determinado, tá? E aí ele vai ficar super seguro e você vai conseguir trazer esse cliente para você sempre. Você vai vender todos os meses. Por quê? Essa pessoa vai começar, ela vai voltar com você, ela vai te indicar, ela vai fazer... Tem essa rede de indicações, né? Ela vai te indicar e aí você vai vender sempre, tá bom? Façam isso. E eu já falei aqui para vocês por que o corretor de imóveis precisa aprender sobre instrumento particular, que é para gerar essa segurança jurídica para o cliente. Não virar o corretor e falar para o cliente: eu preciso consultar o advogado porque eu não sei. Gente, se falou isso, perdeu o cliente. Falou isso, perdeu o cliente. Tá? Experiência que eu já vi acontecer. Tá? Muitos corretores vêm até aqui pra gente conversar. Corretores que não são da minha agência. Vêm de fora para conversar comigo, pedir o atendimento, às vezes traz o próprio cliente aqui pra gente negociar. Então, não que eu não estou negociando o imóvel, eu estou explicando a parte jurídica. Mas olha que legal se vocês já sabem isso. E fiquem atentos. A partir de semana que vem, eu vou trazer 4 casos práticos aqui, um diferente do outro, para vocês verem como foi feita a negociação na prática. Eu vou trazer na prática para vocês verem. Então, acompanha aí, fiquem de olho, tá bom? Uma coisa importante que vocês têm que saber no contrato de venda e compra: ele não transmite domínio. Ele não transmite domínio, tá? Mesmo que seja pagamento à vista. Por quê? O único documento que te dá a possibilidade de transmissão de domínio é escritura registrada. Escritura registrada. Sem registro também, você só tem o mundo dos direitos, vamos dizer assim. O registro é que te dá o domínio do imóvel. Fora isso, você tem meramente posse. E é isso que o compromisso de venda e compra te dá. Posse. Por isso que um dos requisitos também do contrato, que não é uma coisa imprescindível, não é aquilo que vai te gerar uma nulidade de contrato, mas é de extrema relevância, e eu sempre falo isso. Posse. Quando que vai ser dada a posse para o comprador? Tem gente que isso daí, gente, tem que estar lá desde a proposta. Coloca na proposta e leva para o contrato. Carol, não fiz proposta. Então tá, salva pelo menos o contrato. Coloca a posse lá. Quando que vai ser? Conversa com as partes. Veja quanto está dando de valor. É só um sinal? É uma entrada maior? Já é um adimplemento substancial, ou seja, um pagamento de valor bem cheio, né, um valor alto, que é quase o valor do imóvel? Então, dependendo da forma que foi feita a forma de pagamento, a posse pode ser combinada de forma diferente. Só tomem cuidado para ficar um valor, às vezes, muito alto para ser quitado na hora da escritura e o comprador tomar a posse do imóvel na assinatura do contrato, tá? Porque numa eventual inadimplência, numa eventual não pagamento por parte do comprador, o vendedor vai ter que entrar com uma ação judicial para ter a posse de volta. E aí, o que vai acontecer? Se você falar para o seu cliente que ele vai ter que contratar um advogado para entrar com uma ação, porque você, corretor, não orientou sobre a posse quando ela deveria acontecer, ele vai ficar bravo com você. E você não vai vender sempre mais, porque ele não vai te indicar, ele não vai voltar com você para fazer negócio, porque ele teve que despender, né, dinheiro para contratar um advogado e entrar com uma ação judicial, que sabe-se lá se ele vai conseguir, inclusive, porque vocês sabem que poder judiciário a gente não tem como prever absolutamente nada. Nós, advogados, fazemos o que podemos num processo, mas não somos nós que decidimos a causa. Quem vê tudo é o juiz. E aí, quem que quer ter processo judicial em andamento por conta de uma venda e compra? Não quer, né, gente? Não quer. Então, quando você fala quando é a posse, ajuda você no caso aí no dia a dia, tá? Você não vai ter problema. Outro ponto de muita relevância, que a gente sempre menciona em contrato, é parte de financiamento, né? Parte de financiamento é importante, que as partes saibam
quais são os procedimentos que estão acontecendo, qual é o passo a passo que está, principalmente se você por acaso for um corretor que tem alguma parceria com assessorias de financiamento, tá? Que fazem financiamento. Também é interessante que vocês possam, vocês coloquem no contrato passo a passo, o que vai acontecer, qual é o momento que está, de quem que é a responsabilidade, é da assessoria, é do corretor que está intermediando. Vocês vão ter que também desenhar isso no contrato e explicar para o cliente quando é financiado. Coloquem também questões relativas a pagamento de tributos, tá? Pagamento de tributos também às vezes gera uma infinidade de questionamentos. Ai, Carol, quem que vai ficar responsável? Quem que vai ficar responsável sobre o pagamento? Se eu tomei a posse, eu já começo a pagar? Não tomei posse, eu pago só depois? De quem que é? Muitas vezes, mesmo quando a pessoa não tem posse, eu já falo com você, Rose, mesmo quando você não tem a posse, muitas vezes já coloca no contrato que o pagamento dos valores... Oi, Adriana, tudo bem? Já coloca a partir da posse o pagamento desses tributos. Vamos falar assim de tributos, taxas, impostos de um modo geral. Seria, né, IPTU, condomínio, taxa de associação, se for um loteamento fechado, enfim, já tem que constar no contrato quem que vai pagar o quê, tá? E aí, o que vai acontecer também? Às vezes acontece de não tomar a posse e pagar, mas às vezes acontece de deixar, vamos supor assim, o contrato foi assinado e já começa a pagar. Ou só depois da assinatura da escritura também pode acontecer, tá? Também pode acontecer. Então, definam quem que vai pagar o que e quando. E custos de emolumentos a gente já falou aqui. Emolumento de cartório, escritura, na venda e compra é do comprador. ITBI é do comprador. Valores correspondentes à venda que sejam anteriores, que correspondam ao imóvel, para o imóvel chegar num ponto, ok, tudo certo, de venda, é do vendedor. O vendedor tem que entregar um documento regularizado. Aí você fala assim, mas Carol, eu já vendi um imóvel onde ficou combinado que o valor uma parte do valor da venda ia ser usado para pagar algum imposto, ou as escrituras, ou alguma coisa do tipo, que precisava ser regularizada antes da venda. Não tem problema, só que isso deve constar em contrato. Tudo que vocês fizerem que foge da normalidade, tudo coloca no contrato, para vocês não terem problema, tá? Tem uma pergunta aqui. Quando se compra um terreno e logo em seguida construir a casa, tem que ter os 2 contratos do terreno em seguida da casa construída? Quando você compra um terreno, você vai ter a compra, por exemplo, se você fez uma compra com um loteador ou direto com uma pessoa que tem esse terreno, um terceiro no caso, né, que é imóveis de terceiro. Você vai ter a escritura desse terreno e depois, quando você faz uma construção, você não tem outro contrato de venda e compra da construção, porque a construção, ela é o quê? Um acessório do terreno. Então, você não tem um instrumento que transmite posse e domínio. Você vai construir a casa, mediante aprovação de projeto na prefeitura, e vai levar esse documento para averbar no cartório de imóveis. Então, não tem uma transmissão de titularidade nesse momento, tá bom, Rose? É só uma averbação de construção. Aí vamos imaginar que você tem o terreno, construiu e não fez a averbação dessa construção. Tá? Você não foi para o registro de imóveis. Então a matrícula ainda permanece como terreno. Quando você for vender, se for financiado, precisa levar essa construção, noticiar essa construção na matrícula do imóvel. Se não for para fazer financiamento, for um imóvel quitado à vista, a compra desse terceiro vai ser à vista, aí você deve informar o comprador da existência desses documentos de construção, que ele vai ter que levar a regularização. E aí as partes nesse momento podem combinar que seria uma atividade do vendedor, e seria, tá? Essa é uma obrigação do vendedor regularizar,
mas eles podem abater do valor da compra, se for o caso, para que o comprador leve isso a notícia, a matrícula depois, tá? Tem um desconto. Por isso que tem que ser tudo negociado. E aí, nesse momento, coloca no contrato. Vira uma cláusula imprescindível para constar no contrato, tá? Porque fugiu da normalidade. Em tese, não seria o mais comum de acontecer. Embora tem hora que a exceção acaba virando a regra, tá? Porque acontece muito isso. Essa sua pergunta acontece muito. E acredito que você já deve ter visto aí na prática também, tá bom? Sabendo que grande parte dos imóveis são posse e que representam um grande potencial de venda, como proceder quando o cliente nos procura para vender a posse? Tem acontecido muito. Carlos, não tem problema você trabalhar essa venda, tá? Provavelmente você vai ter o quê? Qual que é o ideal? Vamos falar do ideal e o que acontece na prática. Inclusive você falou aí que está acontecendo bastante. O ideal é que na matrícula esteja o nome da pessoa, já, o domínio. Então, já, se tiver lá o nome da pessoa registrado, pressupõe-se que ela já tem o domínio, certo? Porque o registro gera o domínio e não só a posse. Ele dá o direito amplo da pessoa exercer sobre o imóvel. Beleza. Mas aí, você chega uma pessoa e fala, eu quero vender esse imóvel. Aí você vai pegar a matrícula, não está no nome dele. Está no nome do anterior, né, de quem vendeu para essa pessoa que te procurou. E aí você precisa explicar para essa pessoa o seguinte. Olha, eu vou pegar o seu imóvel para vender, mas você precisa regularizar esse documento. Ou seja, quem vendeu para esse seu cliente, que por enquanto só tem um compromisso de venda e compra, vai ter que fazer a escritura. Então, tem que fazer a continuidade da operação. Quem vendeu para ele tem que passar a escritura para ele e dele para um novo comprador que você encontre para o seu cliente, que agora é seu cliente vendedor. Caso contrário, você vai novamente vender a posse, que em tese ela não tem como vender, mas a gente sabe que na prática tem muito documento irregular. Muito, muito. Que não está na matrícula lá, né? Não tem o domínio. Nesse momento, você precisa orientar então o seu cliente para que ele faça a escritura anterior, corrija essa situação, enquanto você vai trabalhar a venda desse imóvel. Aí, quando você encontrar o comprador, já está regularizado. Ainda que você tenha 2 escrituras para levar registro, não tem problema. Mas pelo menos você já tem o título aquisitivo, que a gente chama isso de título aquisitivo. Você já vai ter ali o instrumento do anterior. Ah, mas eu só vendi a posse. Nesse momento você está trabalhando com os direitos do imóvel, que você tem a posse, trabalhando a posse. Então você está trabalhando com os direitos, tá? Agora, registrou a escritura, virou domínio, tá? Paloma, é exatamente isso. Você pode vender, que nem eu falei, não é o ideal. Não é o ideal. E por que não é o ideal? Porque você pode ter um problema no seguinte sentido. Se você pegar um imóvel para vender, que só tem contrato, não tem escritura, e se não tem escritura sequer tem registro, né? Porque um depende do outro, você pode ter o seguinte problema. Vamos imaginar que eu sou uma vendedora. Aí eu vendi por João. Vendi por instrumento particular e não fiz a escritura com o João. O João me pagou, mas eu não fiz a escritura por João, tá? Isso aqui é um caso bem hipotético. E aí, o João acredita ter o imóvel no nome dele, mas ele não tem. Por que ele não tem? Porque ele só tem um contrato de venda e compra. Daí o João resolve vender o imóvel. Ele pode vender? Pode. Ele não tem problema nenhum em vender esse imóvel. Só que daí, vamos imaginar que eu sou um vendedor de má fé. Aí eu vendi também o mesmo imóvel para o Pedro. Pedro vendi o imóvel. Contrato de venda e compra. Igual eu fiz para o João. Tá? Igual eu fiz para o João. Fiz para Pedro e para o João. Aí, o Pedro fala assim, mas eu quero a escritura. Aí você vai falar assim, beleza. Eu vendedor de má fé. Ah, tá bom. Eu vou fazer a escritura pro Pedro.
eu já recebi do João, o João só tem contrato. Eu vou fazer a escritura para o Pedro. E o Pedro vai lá e registra a escritura. Porque precisa da escritura para levar para registro. Aí o João tá fazendo uma operação de venda e compra ali. E ele não pediu matrícula atualizada do imóvel. Porque ele acredita que o imóvel está no nome dele, mas não está. Porque o contrato não foi levado a registro, não tem escritura, não tem nada. Ele vende. Aí aquela pessoa lá que ele vendeu vai falar assim, eu quero escritura. Aí ele fala, mas eu não posso. Ah, por quê? Porque eu não tenho também. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai vir atrás de mim. Aí, de repente, eu desapareci. Sumi. Sou de má fé, lembra? De má fé a pessoa desaparece. Aí o João resolve pegar a matrícula do imóvel atualizado agora. Ele já vendeu, ele já recebeu. Aí a pessoa foi exigir dele a escritura. Essa pessoa, o João vai lá, depois de receber, de fazer tudo. Ele vai na matrícula do imóvel e vê que tá no nome do Pedro. Aí ele fala, mas não foi o Pedro que vendeu pra mim. Foi outra coisa, foi outra pessoa. O João vai ficar a ver navios, o comprador do João vai ficar a ver navios e o Pedro vai sair bem nessa. Por quê? Porque o Pedro era de boa fé. Quem estava de má fé era o vendedor. Até o João provar que, vamos falar bem o português claro, que focinho de porco não é tomada, ele ficou sem imóvel. Ele pagou para mim, o comprador pagou para ele vai ter que indenizar, ou o comprador às vezes ele já usou o dinheiro. Ele não acha mais a mim, por exemplo, que era o vendedor de má fé, nessa hipótese aí, que eu inventei que sou eu. E pronto. O Pedro vai ter que se defender no processo, o João vai ter que entrar com o processo, o comprador do João vai ter que entrar com o processo, e o vendedor de má fé que sumiu, tá legal, tá com o dinheiro e não vai fazer nada. Vocês estão entendendo? Então, assim, pode vender? Anotem aí, pode vender. Mas toma cuidado com essa operação, para não acontecer isso. E aí você, corretor de imóveis, que fez tudo isso, você não sabia da má fé, você conhecia a pessoa, você fez o trabalho certinho, mas na outra operação que ele foi fazer pro Pedro, não foi você que fez. Então você não tem como saber que a pessoa ia agir de má fé com o outro, tá? E aí, gente, esse João, ele nunca mais vai procurar você para fazer um negócio, porque ele vai falar que era uma responsabilidade sua ter visto isso. E era. Só que assim, como que você vai descobrir tudo isso? Orientando a parte. Como se você fosse, mas Carol, eu não tinha culpa. Eu não tenho culpa que o vendedor ia fazer isso. Tá bom. Culpa de fato você não tem. Mas você tinha a obrigação de falar o quê? Fez contrato, faz a escritura, registra. Acompanha o processo até o registro. Porque se não tiver, a gente está cansado de ler aquela frase que em muitas escrituras vem, quem não registra não é dono, tá bom? Então pode fazer? Pode fazer. Não é o ideal, mas você não precisa perder. Porém, você tem que entender, desde lá da matrícula quem estava, orientar o seu cliente, tudo bonitinho, até chegar na ponta dele, para você ir, vamos dizer assim, de ré, fazendo todo o procedimento para regularização do imóvel, para que o seu João faça a operação e tenha o registro do nome dele, tá bom? Obrigada, Carlos. Obrigada mesmo, viu? É muito bom estar aqui compartilhando com vocês. Uma outra coisa que é importante vocês colocarem no contrato de venda e compra, que eu costumo colocar, é sobre a comissão. Já pode colocar também a comissão. Vocês têm que falar das multas, precisa falar das multas. Bom dia, Fátima. Então, assim, já coloca as multas, formas de desfazimento do contrato, como que dá para fazer, também já coloca. Menciona que o contrato é um título executivo, portanto, se houver inadimplência, você pode executá-lo de forma mais simples no judiciário. Por isso que eu falei das 2 testemunhas lá no começo, tá bom? Tem que falar das 2 testemunhas. E tem uma outra coisa também que eu sempre menciono, que eu acho super importante. É um negócio que chama cláusulas ad mensura e ad corpus. O que é isso? A cláusula ad corpus é uma cláusula que você menciona que as partes vistoriaram o imóvel e não tem discussão de preço por
metragens menores. E a admensura é uma cláusula que prevê uma porcentagem de recebimento se houver divergência na medida. Normalmente isso é feito com imóveis rurais, para quem trabalha aí com imóvel rural, tá bom? Dá para você pode colocar essa cláusula, porque às vezes a medida da matrícula é diferente do que está lá, daí você pode fazer o ajuste de preço de acordo com a medida de diferença que teve o imóvel. E a ad corpus, você não tem como você falar sobre isso, tá? Você não vai ter forma de pagamento diferenciada, tá? Então hoje a gente trouxe todos os requisitos assim mínimos e básicos para vocês mencionarem no contrato como cláusula, tá bom? Como funciona a cessão de direito? Quem seriam os tributos de cada parte? Franklin, né? Franklin, é o seguinte, cessão de direitos é quando você tem um instrumento não registrado, não tem escritura e não tem registro na matrícula, então, portanto, você só tem os direitos. E aí você vai fazer uma cessão de direitos do instrumento de venda e compra. Ele é um novo contrato chamado cessão, e a regra para pagamento de tributo é a mesma se fosse uma venda e compra. Quem cede, em tese, é quem teria o direito, teria o imóvel. Então, tudo que for correlativo ao imóvel é do cedente, ou seja, quem está vendendo o direito. E o cessionário, que é quem compra, vai ter que pagar as operações relativas a isso, tá? Os tributos a partir disso. Contrato registrado do cartório não vale? Vale. O que acontece? Tem algumas situações. Existe um instrumento particular de venda e compra entre partes que você pode levar registro no cartório, tá? Que depende do valor da operação. Acima de 30 salários mínimos isso não vai acontecer, tem que ser inferior. E vocês também têm um instrumento particular de venda e compra vindo de loteadores, tá? Esse contrato, com a quitação, inclusive, você pode, não precisa de escritura. Eu posso falar aqui com vocês um dia sobre isso, que é uma legislação, um artigo específico da lei de loteamentos, tá? Com o termo de quitação mais o instrumento registrado, não precisa de escritura pública, é uma forma de não precisar, tá bom? Mas sempre, gente, tenham em mente, instrumento particular, ele tem que gerar uma escritura pública, na maioria das vezes, tá? Porque eles normalmente são acima de 30 salários, dificilmente ser inferior, e aí leva para registro. Orienta o seu cliente esse passo a passo, que é certeza que você vai vender todo mês. É certeza, por quê? Indicação, segurança jurídica, tá? Você vai conseguir gerar essa segurança para o seu cliente e ele vai voltar com você, isso é certo, tá bom? Ah, Fátima, tá bom. A gente quer aquele mesmo procedimentinho, eu subo, a gente reformata o vídeo aqui só para alguns ajustes e ele volta aqui para vocês, aqui e lá no YouTube, tá? Para quem não tiver inscrito lá no YouTube, no canal, pode se inscrever que a gente também libera vários vídeos lá, tá bom? Então, gente, hoje era isso que eu queria falar com vocês. Essas cláusulas primordiais, como que funciona no dia a dia. Orienta o seu cliente, tá? Só pra gente recapitular. Oriente o seu cliente, fez instrumento particular mesmo com o valor quitado, que vai ser quitado à vista, faz instrumento particular, principalmente para quem não trabalha com exclusividade, que não tem um documento assinado. Não caia nessa de confiar, de que, tá bom, na escritura eu pago e tá tudo certo. Faça o instrumento. Analise as partes, objeto, tem que saber muito sobre imóvel para poder saber se tem alguma cláusula a mais, porque no contrato essas cláusulas terão de aparecer, tá bom? Elas terão de aparecer para dar certo o instrumento e você não ter surpresas no meio do caminho, ninguém quer surpresa, tá bom? Então, fica aqui essa dica para vocês, que é o mínimo que vocês precisam saber. Legitimidade, capacidade das partes, preço e objeto, tá bom? Façam isso, que é tira e queda, todo mês vocês vão vender, vocês vão ser indicados, vocês vão ser um corretor diferenciado no mercado, porque corretor diferenciado no mercado entende de direito imobiliário, entende de compromisso de venda e compra, e aí com certeza vai vender sempre, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Porque assim, depois a gente tem umas outras causas aí que são mais complexas, a gente pode falar outra oportunidade, retrovenda, várias coisas, aí a gente vai trazendo. Na quinta-feira
eu vou voltar aqui com vocês, vou falar de certidões, para a gente fazer a diligência imobiliária, chamada de due diligence, para vocês saberem todas as certidões, quais são, onde tirar bonitinho, para vocês terem segurança também, que isso aí é primordial, tá? É essencial. E nas próximas lives, a partir da terça-feira que vem, eu vou trazer aqui para vocês casos práticos que já aconteceram de negociações e casos vendidos, tá? Não foram casos que ficaram só ali na captação e não ocorreu venda. Eu vou trazer casos práticos que a gente fez no último ano. Eu vou trazer no mínimo só uns 4 para vocês verem, com casos bem complexos, assim, diferente, para vocês verem que dá para vender mesmo com alguns problemas aí no curso do processo, mas que dá para fazer e, mais importante ainda, com segurança jurídica, que é isso que vocês precisam buscar para os clientes de vocês, segurança jurídica. Vai por mim, seu cliente vai voltar sempre com você, você vai vender todos os meses, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Se não, eu vou encerrar por aqui e na quinta-feira eu volto para falar com vocês sobre due diligence, tá bom? Pessoal, obrigada pelo comparecimento de vocês, foi muito bom estar novamente aqui com vocês compartilhando toda essa matéria que eu acho super legal, essencial para vocês, tá bom? Então, se ninguém mais tem alguma pergunta, eu vou encerrar por aqui. Obrigada, uma excelente terça-feira e até quinta. Tchau, tchau.